Graça e paz, irmãos. Estamos de volta com as nossas gravações na Igreja de Filadélfia. Os irmãos perceberam que aqui, Belo Horizonte, Contagem, infelizmente, aumentou muito o número da Covid e, infelizmente, a igreja, com muita prudência, o conselho também conversou e resolveu suspender mais um pouco, pouco tempo aí, creio eu, os trabalhos da igreja presenciais. Então, voltamos aqui para as gravações e lembrando que hoje nós não teremos a liturgia como a gente havia feito, tá? Vai ficar para a próxima pregação. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a mensagem do Senhor, a mensagem para a sua edificação, para a minha edificação nesses tempos de crises, que ainda não sabemos até quando vai durar isto. Por essa razão, queria te convidar a fazer uma leitura em Hebreus, capítulo 12, que diz assim, 12 de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Muito bem, eu quero falar com você nesse texto sobre três olhares do cristão, tá? Três olhares do cristão, para onde nós devemos olhar. Então vamos orar. Pedir a Deus que nos dê bastante iluminação, bastante clareza e discernimento sobre esse texto. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos na casa do Senhor e daqui compartilhando essa palavra poderosa, essa palavra que edifica, essa palavra que cura a nossa alma. Ó Deus, obrigado por esse momento. E nós pedimos ao Senhor que seja esse tempo de, ó Pai, evidenciarmos aqui a Tua soberania, Tua grandeza nesse texto que lemos. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma boa pergunta que nós temos é aquela feita pelo salmista, no Salmo 121, quando ele diz que ele elevava os seus olhos para os montes e de onde viria o socorro dele. E essa é uma boa colocação do salmista e para nós também. Elevar os olhos para onde? Elevar os olhos para quem? E elevar os olhos por quê? Nós sabemos que, logicamente, que nós, cristãos, pessoas firmadas na fé, nós olhamos para a Escritura, olhamos para o nosso Deus, olhamos para aquilo que Ele nos revela, é porque, sem dúvida, é nele que está o nosso socorro, é dele que vem esse auxílio que tanto precisamos, especialmente nesse tempo de crise. E é uma crise meio continuada, A gente não sabe aonde vamos chegar e quando isso vai terminar. Porém, a nossa fé, ela não se firma na circunstância e nem no tempo, mas no propósito de Deus, sabemos bem disso. Portanto, para dar uma firmeza maior à nossa fé, para trazer um auxílio, um refúgio, uma segurança também maiores para a nossa fé, nós olhamos para o texto de Hebreus. E esse texto nos convida ou nos ensina que o cristão, ele pode olhar aqui em três aspectos, Então, por isso que eu estou chamando esse texto, ou dando como tema, os três olhares do cristão. Importante lembrar que quando o autor de Hebreus escreve essa carta,
esse livro, ele está considerando um tempo difícil para os seus leitores. É um tempo onde a igreja precisava de muito encorajamento. Então a palavra dele é uma palavra que vai exatamente encorajar a igreja a prosseguir, a continuar vivendo pela fé. Porque no contexto, meus amados irmãos, dessa igreja, nós sabemos que eram pessoas, cristãos dispersos, e dispersos por causa da perseguição. E essa perseguição trazia também o isolamento e trazia a morte. Então era um momento difícil para a igreja. Por essa razão, o autor convida os irmãos aqui a olhar para esses três aspectos, três situações aqui, no sentido de trazer fortalecimento para as suas vidas. E o primeiro olhar, aí no verso 1, ele vai dizer que nós precisamos olhar para a carreira que nos está proposta. Então ele está dizendo que essa carreira, que significa ou indica uma luta, né, na qual a igreja está inserida, e não tem como ela fugir, não tem como recuar. É uma luta onde a igreja precisa prosseguir. Por quê? Porque é uma carreira que está proposta, ou seja, ela já está definida, não tem como mudar. Então não existe outra carreira, não existe outro caminho, não existe outro alvo estabelecido para nós. Razão pela qual o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, vai dizer que ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E assim também somos nós. Então essa carreira que já está definida, e o autor não vai omitir essa verdade, essa carreira que é uma luta, que é uma caminhada, ela traz em si mesmo a ideia de conflitos, a ideia de oposições, a ideia de desafios, porque é uma carreira rumo a um alvo, ao encontro com o Senhor Jesus. Agora, nessa carreira, nós precisamos então tomar algumas atitudes. Exemplo, ele diz para a gente desembaraçar de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Pois bem, meu amado irmão, desembaraçar é colocar de lado, abandonar, deitar fora, tirar da sua vida aquilo que está te atrapalhando nessa carreira cristã, nessa luta cristã, nesse alvo para o qual você corre e concorre. Então, colocar de lado e abandonar. Abandonar o quê? E ele vai dizer então duas palavras. Primeiro, o peso. Peso é aquilo que começa a atrapalhar a corrida. Esse peso aqui, por enquanto, ele não traz a ideia de pecado. O peso é mais uma situação, provavelmente, de medo, de desânimo e de cansaço. Então, poderíamos dizer hoje que a pandemia, ela tem sido um peso para nós, ou seja, traz medo para muitas pessoas, traz desânimo para muitas pessoas e traz cansaço para muitas pessoas. Então, às vezes, nós cristãos estamos passando por isso. Então, é preciso desembaraçar desse peso, desse medo, desse desânimo, desse cansaço que estão atrapalhando a nossa corrida. Segundo, vai dizer do pecado, né? O pecado é aquilo que faz a gente errar o alvo, é aquilo que procura nos tirar da corrida, é aquilo que leva à derrota. Agora, pecado não é peso, peso não é pecado, mas peso pode tornar-se um pecado. Então, peso é aquilo que você percebe que vai acontecendo
está tirando você dessa corrida e levando à derrota. Ele diz que isso tenazmente nos assedia, tanto o peso quanto o pecado tenazmente assedia. A palavra significa alguma coisa que é admirado, alguma coisa que é perigoso, alguma coisa que está perto, meu amado irmão. Então, ou seja, tanto o peso quanto o pecado são situações, são circunstâncias, são pessoas, são ambientes que podem nos levar a desistir dessa corrida, a deixar de olhar para essa carreira. Por isso ele vai dizer que nós temos que correr com perseverança, isto é, correr com paciência, correr com esforço, correr com convicção segura de que o nosso alvo é Cristo e nem peso e nem pecado irão nos desanimar ou tirar de nós esse olhar firme para a carreira. Segundo lugar, nós temos que olhar, segundo olhar do cristão, além de olhar para a carreira, é olhar para as testemunhas. Então ele vai dizer ainda no verso 1 que nós temos que olhar para essa grande nuvem de testemunhas. E aqui, meu amado irmão, é muito interessante observar que o autor, ele acabou de falar do passado. Então olha para o verso 11, que ele, capítulo 11, que ele elogiou a firmeza, a convicção e a obediência desses irmãos. Então são irmãos na fé, são pessoas iguais a nós, são pessoas que não vivenciaram talvez uma pandemia, mas vivenciaram outras perseguições, vivenciaram pesos e pecados nas suas vidas, mas que conseguiram desembaraçar daquilo e prosseguir e vencer. Por isso que ele diz que esses irmãos formam uma grande nuvem de testemunhas. E aí o autor, de forma muito clara, depois de olhar para esses irmãos, ele fala agora nós. Olha o que ele diz aí no início do verso. Portanto, também nós. Então agora o tratamento é comigo, é com você. Mas ele diz que nós hoje precisamos olhar para essa grande nuvem de testemunhas. E a palavra grande, ela traz a ideia de quantidade e unidade em uma mesma verdade. Ou seja, tanto lá quanto hoje, nós temos, graças a Deus, milhões de pessoas crentes do Senhor Jesus. Milhões de pessoas que, mesmo espalhados por várias denominações verdadeiramente cristãs, formam uma só família. Então, essa grande nuvem de testemunhas continua crescendo, continua sendo uma grande nuvem em quantidade, em unidade, porque todos nós vivemos uma mesma verdade, estamos sob uma mesma verdade, e essa verdade é o Senhor Jesus Cristo, essa verdade é a palavra de Deus. Mas quando ele diz para a gente olhar para essa nuvem de testemunhas, meus amados, o olhar aqui é um olhar como referencial. Então, olhar para esses irmãos como referenciais, olhar para esses irmãos como exemplos que motivam a nossa caminhada, como exemplos que nos inspiram na fé, como exemplos de ousadia nas adversidades, como exemplos de confiança nas promessas. Por exemplo, Hebreus vai dizer que esses irmãos, eles corriam uma carreira, não se prendiam a este mundo, porque estavam à procura de uma pátria superior, celestial. Então, neste mundo, eles se consideravam peregrinos e estrangeiros. Então, olhar, meus amados, como referenciais. E é importante deixar para nós aqui que essa grande nuvem de testemunho, ela tanto no passado quanto hoje e no futuro, ela será sempre a mesma. É gente chegando e fazendo parte
dessa grande nuvem de testemunhas. Portanto, quando eu penso em olhar para as testemunhas como referenciais, eu posso também dizer que não apenas olhar para Hebreus capítulo 11, mas eu posso olhar para o hoje. Hoje, de repente, há muitas pessoas que são referenciais para você. Mas é importante isso. Então é importante esse segundo olhar do cristão, olhar para as testemunhas. Primeiro você olhou para a carreira, segundo você olhou para as testemunhas, e em terceiro lugar, versos 2 e 3, nós olhamos para Jesus. Então o terceiro olhar do cristão é um olhar para o Senhor Jesus. Ele vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E no verso 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Pois bem, meus amados irmãos, olhar para Jesus, e aqui ele vai dizer, olhando firmemente, né? A ideia de olhar firmemente traz o sentido para nós de foco, de alguém que está à frente e nós precisamos alcançar. Então você olha para Jesus, e Jesus, ele está à frente, o nosso encontro é com ele, o nosso alvo é ele. Então eu vou me concentrar nele, no que ele ensina, no que ele é, no que ele fez. E Jesus, diz aí o texto, né, e o autor ele foca muito bem a Jesus quando ele vai à cruz. Ele vai dizer que nós temos que olhar para aquele que suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Então, meu amado irmão, Jesus, ele venceu a própria cruz, ele venceu ali a morte, ele venceu a oposição, ele venceu a vergonha. Por isso que o autor diz que Jesus, ele não fez caso da ignomínia, isto é, ele foi indiferente, ele não deixou que aquelas circunstâncias influenciassem o seu ministério, o seu foco, que era a cruz. E lembra que Jesus passou por várias circunstâncias difíceis, provocadoras, e todas tentando tirá-lo da cruz. Mas ele não fez caso disso. Ele não deixou que essas pessoas ou que essas circunstâncias influenciassem a sua vida, o seu foco. Tanto é que ele não desistiu. Ele foi até a cruz por mim e por você. Então, por isso, ele é o nosso alvo. Por isso que nós olhamos para Jesus e nos concentramos em Jesus. E ele é o autor e consumador da fé. Ou seja, a fé, ela começa em Cristo, a fé, ela termina em Cristo para nós. Ele é esse autor da fé. Então, a nossa fé se firma nele. E quando nós tivermos encontro com ele, aí ali termina também a fé. Como diz Paulo, só vai permanecer o amor. E é muito bom quando nós pensamos em olhar para Jesus como autor e consumador da fé, lembrar do que Paulo vai dizer também em Filipenses 1,6, que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós olhamos para o Senhor Jesus. Ele começou essa carreira em nós. Ele começou esta obra em nós. Ele vai completar. E a gente vai cooperar com ele. Por isso nós temos que contribuir nesse processo da vida cristã. As lutas estão aqui, né? Nós as enfrentamos, mas nós temos alguém que está nos auxiliando sempre. Por essa razão, querido, o autor usa uma palavra muito interessante: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, ele diz que é preciso olhar, focar a Jesus como autor e consumador da fé, mas também é preciso considerar o que ele fez, o que ele suportou. E a palavra considerar aqui, ela significa meditar, para não cansar, para não afrouxar
para não desistir com as provações, porque as nossas provações são menores do que a cruz. Então, se Jesus suportou a cruz, por que nós iremos viver reclamando de uma pandemia, de um isolamento? Meu amado, que é mínimo. Se você tiver que ficar isolado 1 ano, dê graças a Deus, querido. Isso é pouco aos pés da cruz. Isso é pouco diante daquilo, ou comparado àquilo que Jesus suportou. Então, considerar, você tem que meditar, de fato, meditar no que Jesus enfrentou, meditar, que ele leia Hebreus 11, medita nessa grande nuvem de testemunhos, medita no que eles passaram. E quando você considerar isso, meditar nisso, com certeza você não vai se sentir cansado, mas se sentir agradecido. Você não vai afrouxar as suas mãos, pelo contrário, você vai buscar forças em tudo isso que o texto diz, e você não vai desistir. Você vai prosseguir para o alvo, você vai caminhar para o alvo, porque Jesus fez isso por você e diz para a gente meditar, considerar no que ele fez, querido. Ou seja, você tem que somar prós e contras, mas permanecer, entender que vale a pena caminhar com Cristo, caminhar para o alvo. Então, nós temos aqui os 3 olhares do cristão. Primeiro, então nós olhamos para a carreira, tá? A carreira, o caminho, a corrida, a luta, e isso está definido. Nós não podemos mudar, tá? Não podemos dar um jeitinho, mesmo sendo brasileiros. Está proposta por Deus, isso não muda. Segundo, nós olhamos para as testemunhas. As testemunhas são referenciais, deixaram marcas. Terceiro, nós olhamos para Jesus, porque a nossa fé está nele, na palavra dele. Ele é o nosso alvo, então nós olhamos para ele. Então, meu amado irmão, eu queria te perguntar, para a gente encerrar aqui, primeiro, qual peso ou pecado tem te embaraçado? Mas dê nome, pense nessa semana. Eu queria que você pensasse nesta semana, durante a semana, pense alguma coisa que está pesando. Pode ser o medo, pode ser o desânimo, pode ser uma outra circunstância, né? Ou seja, o que está te causando um peso? Ainda não é pecado, mas está pesando, e esse peso pode tornar-se pecado. Então, o que na verdade está embaraçando você, dificultando você nesta caminhada? Então pensa, dê nome. Segundo, quais marcas você tem deixado como testemunha, né? Que tipo de referencial você é? Diga também nessa semana, pense uma só uma qualidade que você tem, uma virtude que você tem, que você sabe que tem sido um referencial para outra pessoa. Pode ser o seu esposo, pode ser os seus filhos, pode ser os seus amigos, pode ser os seus colegas de trabalho, mas pense na sua vida. Meu Deus, qual é a marca, qual é a qualidade, qual é a virtude que eu estou deixando, que as pessoas olham para mim e estão vendo, por meio dessa virtude, um referencial na minha vida. E terceiro, meu amado irmão, qual tem sido o seu verdadeiro alvo? É Jesus? Jesus é de fato a pessoa, é o alvo. É por ele que você tem se esforçado todos os dias. É pensando nele, é olhando para o que ele suportou, que você persevera. Então pensa nisso, meu amado irmão, e aproveite também esta semana e pense na palavra de Deus. O que Jesus deixou para você que mais te motiva, que mais te ajuda, principalmente a enfrentar essa pandemia? Então olhe para o que ele falou. Ele é o seu referencial, ele é o seu alvo. Então concentre-se nele. E tenho certeza, meus amados irmãos, que a gente vai caminhar
cada vez melhor, independentemente das circunstâncias. Porque nós estamos olhando para a carreira, olhando para as testemunhas e olhando para Jesus. Deus te abençoe muito, Deus sustente a sua fé, Deus abençoe a sua família. Nós estaremos orando e após a oração nós iremos impetrar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, que é, ó Deus, uma palavra poderosa, tanto para confrontar os nossos erros, aquilo que é peso e pecado, ó Deus, também para nos confortar, nos ajudar, ó Deus, a caminhar, porque há uma carreira que não será mudada. Então nós precisamos, ó Pai, perseverar, firmar mesmo naquilo que o Senhor já colocou para nós, porque não há outro caminho e não há outro alvo. Por isso, ó Pai, nos abençoe, nos ajude, abençoe as famílias, abençoe quem nos ouve, abençoe, ó Pai, mais uma vez o nosso país, ó Deus. Às vezes estamos angustiados com uma situação que não passa, mas nós descansamos na certeza de que não dependemos da circunstância do fim da pandemia para que a nossa fé seja mais firme, porque nós confiamos no Senhor e nós entregamos a nossa vida no propósito do Senhor. Abençoa, Pai, todos nós e sustenta a nossa fé em mais uma semana que se inicia. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação, que a companhia, que a presença do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém.